Olá, sejam bem-vindos nesse canal do Pastor José Reis, Semeando Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o alimento espiritual. Vamos lá? Vamos meditar juntos? Falando da palavra do Senhor, o Senhor Jesus foi confrontado pelo inimigo, onde quando ele foi enviado até o deserto, o Senhor Jesus, isso foi o Espírito Santo que o enviou, para que ele fosse tentado pelo mal, pelo diabo. E a Bíblia conta que ele teve fome depois de 40 dias. E o inimigo, se apresentou e disse para transformar aquelas pedras em pães. E Jesus, ele dá uma citação que está em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A expressão de Jesus não é uma expressão só de rebate, mas de verdade. Ele explicou nessas palavras, neste versículo que já havia na Bíblia, que Deus já havia determinado ao seu povo, os que seguissem, que o nosso corpo precisa de pão, alimento. A referência foi essa, que o nosso corpo precisa de alimento para sobreviver. Uma lógica, sem alimento nós morremos, não é? Sem o alimento o corpo entra, os órgãos entram em falência. Mas ele disse, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós também temos um alimento espiritual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E nós alimentamos nosso espírito, nós alimentamos nosso lado espiritual, porque o alimento pão ou comida alimenta o corpo físico, mas nós temos um corpo espiritual. O próprio Jesus disse, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo sobre duas coisas, a carne, que é o corpo, e o espírito. Então nós devemos analisar que se nós temos alimentado o nosso espírito. E como nós alimentamos? Pela palavra. A palavra de Deus, ela não é só a religião tal, crê assim e segue. Não, a palavra de Deus é universal, é para todos. Não é para as religiões, é para os filhos, é para a humanidade, é para nós. E muitas pessoas cuidam bem dos vossos corpos, glória a Deus, mas não zelam pelo seu espírito, não têm vida, estão mortos. Por isso que não conseguem sentir a presença de Deus, tem dificuldade de crer em Deus, tem dificuldade de entender a palavra, porque nem sequer está perto da palavra, e quando está, pouco esforço faz para compreender, só pelo Espírito Santo que nós compreendemos. Então, nós precisamos alimentar nosso espírito. E você tem se alimentado? Como que é a sua vida com relação a ler Bíblia, a palavra de Deus? Leia a palavra de Deus, alimente seu espírito, ouça mensagens, aprenda, né? O próprio Senhor, ele fala com Josué, após Moisés ter partido, e agora a autoridade de liderança vinha sobre Josué. E ele disse assim a Josué, tende, pois, cuidado de meditar nessa lei de dia e de noite. A referência não é que ficar o dia inteiro lendo, nem a noite toda, mas períodos importantíssimos. Nós temos que ter períodos para que nós possamos estar fortes espiritualmente. E quantas pessoas estão na igreja e estão dizendo que está forte e, na final, não estão fortes? Não estão na palavra. Jesus disse, aqueles que me amam, praticam as minhas palavras. A diferença é enorme para aqueles que só estão nas igrejas, nas casas de Deus, nos templos, para aqueles que praticam. Porque eu ouço, e aí eu me alimento. E como eu me alimento? Não é só ouvir, né? Tem que viver. Por isso que eu uso essa forma de expressar, daí a vinheta, a gente aplicando a palavra de Deus. Aplicando em nossas vidas. Aplicando. Nosso desejo é semear vida. Fazer com que as pessoas cresçam, fazer com que as pessoas tenham um contato muito forte com Deus. E assim possam ver que Deus não é só algo que está escrito num papel, mas ele é real, ele é verdadeiro. E a sua palavra nos faz ser vivos para poder estar em comunhão com ele. Leia a Bíblia, pratique a palavra de Deus.
Faça seu espírito ser alimentado, faça seu espírito ter vida. Somos vivificados através do sacrifício de Jesus, através da palavra de Deus. Oh, glória, que benção, né? Que maravilhoso. A humanidade está perecendo por falta de instrução da palavra de Deus, que está distanciando. E nós precisamos estar firmes. Firmes no Senhor. Jesus disse, na vinda do Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Uma expressão perigosa e bem atenta para nós nesses dias. As pessoas estão perdendo essa fé, essa direção. Mas nós que cremos, confiamos na palavra de Deus. Então nós temos o quê? O maná do céu, a palavra de Deus, o verbo vivo. O verbo que se fez carne, Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Vamos ficar com a palavra. Vamos ler, vamos praticar, vamos ser instruídos por ela. Vamos aplicar ela em nossas vidas. Não seja só ouvinte, não veja uma mensagem como essa como, nossa, que verdade. Eu não quero que você concorde comigo. Você não precisa concordar. Você precisa viver, assim como eu preciso viver. Porque muitos concordam, mas não vivem, não praticam. Vamos viver, vamos ter vida também espiritual, né? Vamos. Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe iluminará. Que benção. Saia dos mortos espirituais e vem para os vivos espirituais, que entendem, mas é o maná, é o alimento, que é a voz de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cuide do seu espírito, cuide da sua vida espiritual, senão você não vai suportar tantos ataques espirituais, emocionais da vida, que afetam o espírito e a alma, e nos faz ser infelizes. E nós fomos levantados a ser felizes. O Salmo 1 diz, antes, né, aqui é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer, quer dizer, sua alegria, está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha outra referência, como de Josué, medita nela de dia e de noite. Então, leia a Bíblia, fique com ela. Mas quando você for deparado com ela, te confrontando, aceite ela, receba ela, porque ela vai te dar vida. É isso que nós estamos aqui. Estamos semeando vida, e não é vida nossa, é vida que está na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deus abençoe muito, até o próximo vídeo, fique conosco, compartilhe para aqueles que precisam de ouvir uma mensagem de Deus. Um grande abraço a todos, Shalom.